alunos, gestores, técnicos e conselhos de saúde para mais esse treinamento da CEIMP Roraima. Nesse treinamento de hoje a gente vai falar, resumidamente, sobre as mudanças que aconteceram em relação às emendas parlamentares e como isso impacta, né, nos instrumentos de gestão do SUS, ok? As emendas parlamentares que a gente vai falar aqui são as emendas individuais. Então, as notas técnicas, todas as referências que a gente tem aqui ao final desse material, ela refere-se às emendas individuais, ok? Então, as emendas parlamentares, elas estão na ordem aqui dos 12 bilhões, desculpa, né? E elas estão distribuídas aqui entre as 7 secretarias do Ministério da Saúde. Então, isso aqui é a disponibilidade, recursos financeiros que o político, né, o deputado, o senador, poderá pedir, né, fazer uma proposta solicitando recursos dentro da área de saúde, em cada uma dessas áreas aqui, ó, do Ministério da Saúde, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, na atenção especializada, a gente vai ter recurso de emenda parlamentar para custeio de MAC, SAMU, CAPS, centros de reabilitação, custeio da SAPS, né? Custeio de incremento da atenção primária, construção, reforma, ampliação de UBS, né? Saúde bucal e entre outras. Na vigilância, na área de arbovirose, rede frio, zoonoses, né? Aqui é de tecnologias, né? Pesquisas e estudos. Aqui na Secretaria de Digital, a gente vai ter na área de telesaúde, novas tecnologias, tá? A gente também tem recurso voltado para a saúde do trabalhador e também recursos específicos para a construção, reforma de unidade básica de saúde indígena e custeio também de saúde indígena. Para a gente entender um pouco melhor, né, o que é interessante para os municípios, as emendas parlamentares aqui elas podem, né, o político vai propor, vai cadastrar uma proposta junto a plataformas específicas, né, incluindo entre elas também a InvestSUS, tá? E esse recurso ele pode ser utilizado, né, para custear as ações das equipes de saúde, tá? Capacitar as equipes de saúde, ou seja, ter o recurso para custear as ações, capacitar equipes, comprar materiais, insumos e equipamentos de escritório. Ou seja, isso pode ser tanto material de expediente, material de consumo, como equipamentos, computadores, né? Computadores, sons, caixa de som, enfim, né? Adquirir veículos, os mais diferentes veículos, então pode ser uma van de transporte de pessoas, pode ser uma ambulância sanitária, pode ser uma ambulância do SAMU, pode ser transportes, né, picapes, motos, outros aquáticos, inclusive, tá? Ele pode solicitar recursos para construir, ampliar e reformar postos de saúde, academias de saúde, laboratórios de prótese dentária, né? Serviços especializados de saúde bucal, que é o SESB, tá? Serviços especializados odontológicos, os CELS, CAPS, que é de atenção psicossocial, ele pode ter recursos para construção ou reforma, né, salas de vacinas, construção e reforma de unidade de controle de zoonose e entre outros, tá? E também recursos específicos para a saúde indígena e de populações vulneráveis, ok? Então, o parlamentar, o político vai lá cadastrar uma proposta, né, solicitando, pedindo recurso da saúde, né? E esses aqui são os mais comuns, interessantes, por exemplo, para os municípios. Houve uma alteração na legislação em dezembro, e aí, agora as emendas parlamentares, é obrigatória a apresentação do plano de trabalho, tá? O que é um plano de trabalho? Ele é um documento que detalha como os recursos das emendas serão aplicados, tá? Dentro da plataforma onde essas emendas elas são cadastradas, esse plano de trabalho ele aparece lá para que ele possa preencher essas informações.
descrição do objeto, que será realizado com recursos, justificativa, explicitando a motivação da proposta, descrição de metas, descrição de aplicação das despesas, né? E aqui, ó, é um detalhe, objetivos, metas, indicador de desempenho, quais são as ações, as atividades, qual é o cronograma e quem é o responsável por executá-los, tá? Em relação ao plano de trabalho, ele deve estar alinhado, né, com o plano de saúde e com a programação anual de saúde do município beneficiário. Então, não adianta um político cadastrar um plano de trabalho em que ele não esteja alinhado com o que é colocado dentro do DOM, diretriz, objetivos, metas e indicadores do plano e da programação. Caso não esteja, o planejamento local pode ser ajustado mediante o rito ordinário, ou seja, de fazer ajuste na PAS, né, e ou no plano de saúde, tá? E é obrigatório que o plano de trabalho possa constar no RAG como forma de prestação de contas, tá? Aqui a gente coloca aqui algumas sugestões. Aqui não é, nesse slide anterior é a regra, e nesse aqui são algumas sugestões, tá? A meta do plano de trabalho, né, pode ser a mesma do plano de saúde. Ou seja, né, no momento lá do cadastro do plano de trabalho, o deputado, o senador, ele pode optar por utilizar a mesma meta do plano de saúde, por exemplo. Caso não seja, a meta do plano de trabalho deverá estar coerente com aquilo que aparece no DOME do plano de saúde. Ou seja, ele não pode colocar um plano de trabalho que fale sobre, por exemplo, uma meta relacionada à vigilância e saúde dentro de um DOME, né? Há um campo específico dentro do plano do campo de trabalho que ele tem que saber qual é a fonte do DOME dentro do plano. Então, ele vai ter que. Qual é a diretriz, objetivos e metas pertencentes ao plano. Então, ele não pode colocar uma meta, por exemplo, de vigilância dentro de um DOME ligado à atenção especializada, ao SAMU, por exemplo, ok? Então, isso tem que estar bem claro para a gente na hora de analisar essa meta do plano de trabalho, ok? Recomenda-se constar. Quem faz essa análise? Quem faz essa análise é o próprio Ministério da Saúde, dentro da sua área, da sua secretaria finalística, né, para o qual esse plano de trabalho é encaminhado aquela proposta, tá? Quem faz essa análise é o Ministério da Saúde, tá? Não é o município, ok? Recomenda-se constar, de forma detalhada, os gastos provenientes das emendas parlamentares no campo análise e considerações do item 9 do RAG. Quem vai fazer isso aqui? O gestor municipal, né? A gente orienta que lá no campo, como não existe ainda no CIOPS informações detalhadas, né, de execução financeira provenientes de emendas parlamentares, então, a gente orienta que no campo de análise e considerações do item 9 do RAG, esse item 9 do RAG é o que fala sobre execução financeira, né? É justamente um item específico para falar sobre a execução financeira do ano, né? Na saúde. Então, nesse campo, colocar uma tabelinha que identifique emenda por emenda, né? O que foi recebido e o que foi gasto, tá? Em relação também ao plano de trabalho, ok? Como a gente viu na regra, que tem que constar dentro do RAG. Então, se ele detalhar essa emenda de trabalho, essa emenda parlamentar, o que foi adquirido e executado, ele vai estar detalhando esse gasto daquele plano de trabalho. Existem algumas coisas que a gente precisa entender que, caso seja necessário alterar o plano anual a programação anual de saúde ou o plano de saúde do município, para que ele possa ajustar alguma emenda, tá? É interessante que a gente saiba o seguinte: a gente vai falar sobre o ajuste no plano de saúde primeiro, e depois a gente vai falar sobre o ajuste da PAS. Qualquer mudança no plano de saúde implica em alteração da programação anual de saúde. Por quê? Porque o DOME da PAS, ele é puxado automaticamente do plano de saúde, né? Então, dessa forma, caso a gente precise, o plano de trabalho daquela proposta de emenda parlamentar, ele tenha,
né, o plano de saúde precisa se ajustar àquela proposta, né, porque ela é significativa, vale a pena, o gestor, então, ele tem que estar ciente, gestor e conselho, né, de qualquer mudança dentro do plano, eu tenho que fazer também uma programação. Então, o gestor da Secretaria de Saúde irá fazer os ajustes nos documentos, tanto do plano quanto da PAS. Ele tem que refazer esses dois documentos. Então, o plano de saúde do período 2022 e 2025 e a PAS de 2025 ele vai ter que refazer. O gestor da secretaria irá submeter os dois documentos para aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque trata-se do rito ordinário de alteração desses instrumentos, tá? Após a aprovação dos dois instrumentos, o gestor da Secretaria de Saúde irá realizar as alterações dentro do sistema de GSUS. Note que o plano e a programação anual de saúde, elas são totalmente de responsabilidade do gestor, inclusive a inclusão dessas alterações, dessas informações dentro do DigiSUS. É só o gestor, tá? A secretaria, o conselho apenas aprova o documento fisicamente, mas não dentro do DigiSUS. Então, só revisando. Para quem não conhece, o DigiSUS é um sistema em que os instrumentos de gestão, plano de saúde, programação anual de saúde e os instrumentos de prestação de contas são publicados, né? São publicados, dando transparência a esses instrumentos nesse sistema oficial aqui do Ministério do DataSUS, tá? É esse sistema. Então, só revisando, no modo, né, do sistema de SUS, tanto o plano de saúde quanto a PAS, o gestor insere todas as informações sobre plano de saúde e PAS no DigiSUS. Conselho de Saúde faz alguma coisa no DigiSUS? Não. Conselho só visualiza, tá? Ele vai aprovar externamente, ele vai aprovar os instrumentos externamente, físicos, vamos dizer assim, né? Mas depois de aprovado, o gestor ele inclui tanto esses instrumentos quanto as resoluções de aprovação do conselho, tá? Agora a gente vai explicar como é que são as ações no sistema DigiSUS, caso eu queira alterar o plano de saúde. Antes de mais nada, eu vou explicar aqui o passo a passo, mas antes de mais nada, a gente pede que o município, né, ou o conselho, né, eles entrem em contato com a gente, tá? Com a CENIP Roraima, para justamente orientar nesse procedimento, ok? Para eu alterar um plano de saúde, que a gente está falando de alteração do plano, antes eu tenho que reabrir a página de 2025. Caso ela esteja já fechada, ou seja, aprovada ou encaminhada para o conselho, eu tenho que reabrir essa página. Por quê? Porque se eu não reabrir essa página, se eu não trouxer ela, se eu não abrir ela para ajustes, né, ou retornar ela da análise do conselho para o gestor, qualquer alteração que eu faça no plano não vai repercutir na página, tá? Então, o primeiro passo é reabrir a página. Depois, eu reabro o plano de saúde 2025, 2022, 2025. Faça as alterações no nome do plano, né? Uma vez que é aberto esse plano, você faz todas as alterações de diretrizes, objetivos, métodos, indicadores, ou seja, você pode alterar ou criar, inclusive, né, novas diretrizes, objetivos, métodos, indicadores que se encaixem dentro daquela proposta do plano de trabalho da ementa, tá? Depois eu finalizo o plano de saúde, inserindo o documento do plano de saúde e a resolução de aprovação do conselho. Quem faz todo esse procedimento? O gestor, tá? Ao reabrir o plano de saúde, o gestor deve selecionar a PAS que irá receber, né, a alteração do plano de saúde. O que a gente tem que entender? Quando se reabre o plano de saúde, depois de fazer as alterações no plano de saúde, tá? Ao finalizar esse plano, o gestor vai ser perguntado para selecionar a PAS que ele vai receber a alteração. Então, vamos lá. Aqui, ó, status do plano, eu coloco aprovado. Então, eu já fiz tudo isso fisicamente, os documentos, já passei para o conselho aprovou, emitiu uma resolução. Agora, eu vou fazer essas modificações no DOME lá do DigiSUS
e fechar o instrumento. Então, aqui eu coloco o status aprovado, eu coloco anexo a nova resolução de apreciação do conselho, eu anexo o novo plano ajustado, aperto em confirmar. Quando acontece isso, eu estou finalizando o plano. Quando acontece isso, abre esse quadro aqui especial, que é as programações anuais de saúde selecionadas abaixo receberão ajustes realizados do plano, tá? Então, ou seja, eu marco a PAS de 2025, mas eu tenho que deixar ela aberta, se lembra? Eu tenho que deixar ela aberta, senão ela não vai aparecer aqui como uma opção, tá? E eu marco a PAS de 2025 para que quando eu fechar o plano, né, as alterações do plano vão repercutir aqui na PAS. E aperto aqui em confirmar, tá certo? Então, ao reabrir, o gestor deve selecionar a PAS que irá receber a alteração do plano. Em relação aos ajustes, né, da programação anual de saúde, tá? Em relação à PAS. Em relação à PAS, é mais simples. Entenda, toda alteração, né, às vezes pode ser que seja apenas uma necessidade, um determinado plano de trabalho, de uma emenda, precisa apenas alterar uma PAS e não um plano. Então, por isso que é interessante procurar o CEINF para avaliar se precisa alterar o plano, né? Porque a gente já sabe que alterando o plano altera a PAS, ou se basta ele fazer uma alteração dentro da PAS, tá? Então, o gestor da secretaria irá fazer os ajustes no documento da PAS externamente, vai submeter esse documento à aprovação do conselho. Depois da aprovação da PAS, o gestor vai realizar as alterações dentro do sistema de GESUS. Essas mudanças aqui na PAS já não afetam o plano de saúde, tá? Quais são as ações do sistema de GESUS? Ele apenas faz reabrir a PAS e faz as alterações em relação às ações das metas, por exemplo, subfunções, despesas orçamentárias e custeio, que é a previsão orçamentária, tá? Lembramos que as informações da previsão orçamentária é livre para preenchimento do gestor e deve estar alinhada com a LOA de 2025, tá? Isso aqui é bem importante notar. Por quê? Porque caso ele queira colocar alguma informação em relação a essa emenda, né, a dotação orçamentária proveniente dessa emenda, ele pode fazer, mas tem que verificar se ela está também devidamente atualizada na LOA, tá? Agora a gente vai falar de um ponto muito importante para os gestores ficarem de olhos, tá certo? Em relação às propostas das emendas parlamentares, né? Existem alguns fatores que impedem o município receber recurso de saúde proveniente de emenda, tá? Que é pendência no plano de saúde 2022 a 2025, pendência na PAS de 2025 e pendência no RAG de 2024. Essas pendências que eu estou falando é dentro do sistema de GESUS, tá? Não é fora, né? É principalmente dentro do sistema de GESUS, porque essas 3 pendências, qualquer uma delas leva o impedimento do município receber aquela emenda. Então, o parlamentar ele pode fazer até o cadastro da proposta, o ministério pode fazer até a análise, né? Mas no momento de transferir o recurso, o Ministério não transfere se houver uma irregularidade aqui relacionada. Por quê? Porque não vai passar o plano de trabalho. Lembra que eu falei do plano de trabalho? O plano de trabalho só passa se eu tiver um plano de saúde, programa, né? O plano de saúde tiver ok. E o Ministério analisa o RAG, se também está ok, antes de transferir o recurso. Como é que eu posso verificar, então, pendências dentro dos instrumentos de gestão do SUS? Existem 2 formas principais para eu verificar. A primeira delas é dentro do próprio site do DigiSUS, eu aperto em acesso público, né? Que aqui está destacado em vermelho, e eu vou aqui, ó, para essa parte, extração dos instrumentos, ó, extração dos instrumentos pendentes, esse penúltimo aqui, ó, né? De baixo para cima. Ele vai me dar, na extração dos instrumentos pendentes, ele me dá a situação dos instrumentos, tá? Então, aqui eu faço toda uma filtragem, seleciono, inclusive, se eu quero ver por gestor ou pelo conselho, que está, né, pendente para cada um, tá? E aperto em exportar. A outra forma é através dos painéis do InvestSUS, né?
E é bem aqui nesse painel aqui, ó, no final dele, instrumentos de planejamento. Você vai lá e aqui você vai apertar em situação de instrumentos de planejamento. Bem aqui, ó, em cima, você vai selecionar o município de sua, né, de sua escolha. E aí esse instrumento e aqui vai aparecer, ó, o tipo de instrumento e como é que está a situação dele, se ele está pendente de alguma coisa, qual é o período dele e tudo mais, tá bom? Aqui a gente tem uma referência das emendas principais, né, das referências de legislação ligadas às emendas parlamentares. E, por fim, a CEIMP agradece o seu contato, né, a sua paciência também. Mas, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por e-mail, por meio desse telefone, ou também deixar aqui nos comentários, né, a sua dúvida, tá bom? Agradecemos a todos por assistir o vídeo.